Caros amigos, bom dia a todos. Bom dia. Antes de começar o nosso tema, eu quero dizer a vocês que estive no sul de Minas, estive em Salvador, no Congresso Espírita da Bahia, agora há pouco, Fortaleza no Congresso, e posso dizer a vocês que vocês têm aqui um tesouro. Um dos melhores grupos musicais espírita do Brasil, que é o Semiarte. Eu ando escutando muita gente por aí, e sem demérito aos demais, com uma estrutura enxuta, eles se apresentam com essa expressão, com essa sensibilidade que nós temos. E os espíritos superiores dizem que a arte é o grande auxiliar no trabalho da espiritualização e da implantação da regeneração na Terra. Muitos tarefeiros missionários estão reencarnados e já trabalhando na arte espírita. E os espíritos amigos que fazem parte das nossas atividades falam com muito carinho de vocês. Espero que correspondam sempre com humildade e espero que breve, com profunda união de todos, tenhamos, quem sabe, alguém investindo para que vocês possam montar um trabalho com muita estrutura, de acordo com a altura do próprio pensamento espírita. Estamos caminhando para pensar grande. E isso é importante. A mensagem espírita é colossal. Ser humilde não é pensar pequeno, é pensar à altura da luz que chegou para a gente. Parabéns a vocês. Eu sou suspeito, porque eu sou fã número 1 do trabalho do Semiarte. Nós estamos vivendo os dias de aflição. Esses dias de aflição caracteriza-se muito mais pelo estado de inquietação emocional de bilhões de seres na face da Terra, pela presença avassaladora da depressão, do pânico, da melancolia, dos estados esquizofrênicos, do comportamento neurótico, da angústia superlativa que invade todos esses corações. Esses são tempos de aflição muito mais em função do que padece e se comporta o ser humano, do que propriamente de catástrofes, como tsunamis, maremotos, terremotos e acidentes os mais diversos da natureza. Allan Kardec, no livro A Gênese, analisando a transformação da Terra para se tornar um mundo melhor, ele teve a feliz oportunidade, com a lucidez de um filósofo magnífico que ele era, de colocar que a transformação da Terra se daria muito mais pela mudança de geração, pela natureza mais madura e de caráter dos espíritos que estariam reencarnando, do que propriamente pelas catástrofes que sempre existiram na história do nosso planeta, embora hoje caracterizadas de uma forma mais vigorosa em função dos meios de comunicação de massa e da tecnologia avançada que nos faz saber e assistir às grandes catástrofes em tempo real. Então, Allan Kardec apresentou para nós o momento especial que estávamos vivendo. Porém, mudanças trágicas, instantes dolorosos, enfermidades múltiplas, tudo isto já estava previsto desde antes de Jesus para a face da nossa terra. Quando nós verificamos que nos Vedas, no Bhagavad Gita, existem indicações dos ciclos evolutivos do nosso planeta. Quando há pouco tempo, há alguns anos atrás, os cientistas, os arqueólogos descobriram os papiros e os documentos referentes à transformação da Terra, apresentada nos dias de hoje como sendo em 2012, como seria em 2012, mudanças catastróficas com o final de uma civilização.
Quando verificamos que o Apocalipse apresentado por João na ilha de Patmos representa um impacto e uma interpretação trágica na face da terra, o que não é uma expressão da verdade, porque a palavra Apocalipse não significa tragédia, significa recomeço, significa esperança. Porém, nós temos uma mente trágica. Nós adoramos uma tragédia e adoramos esperar o fim do mundo. Eu me recordo que já passei por 3 fins de mundo e em nenhuma ocasião o mundo acabou. Antes de ter reencarnado, eu ainda estava na minha encarnação anterior, porque eu desencarnei em 1901, diziam que a passagem para 1900 seria o fim da Terra. Muita gente tinha medo. Para piorar, aconteceu uma grande catástrofe em Portugal, um grande terremoto em Lisboa, que ceifou milhares e milhares e milhares de vidas. Todos esperavam, aqueles religiosos mais fanáticos, que o mundo iria acabar em 1900. E obviamente estamos aqui. Recordo-me quando eu era garotinho, há poucos anos atrás, vale salientar, não é, Zanelis? Que diziam que no ano 2000 o mundo teria um fim. E eu me lembrava que eu ficava assim ansioso e contando os anos, quanto é que faltava para 2000. E aí eu ficava feliz que com 10 anos de idade eu via que ainda faltava muitos anos, eu não deveria ter medo. E depois, claro, quando a gente se torna adulto, já não me preocupava mais com isso. Mas para não esquecer a tragédia, lembraram o bug do milênio, que em 2000 os computadores iriam enlouquecer. Tudo se perderia conexão na Terra e poderia acontecer uma catástrofe financeira em todo o planeta. Passou o ano 2000. Nem o mundo acabou, nem os computadores enlouqueceram. Ao contrário, se aperfeiçoaram e se tornaram cada vez mais avançados. E aí, 2012, quem se lembra, quem foi que falou sobre 2012, que iria o mundo acabar? Vocês lembram não? Agora há pouco, gente. O calendário maia. Descobriram um pedaço de um documento, de um texto dos maias. E nesse pedaço, que estava ali disposto, dizia que 2012 seria o fim dessa era. E como não tinha outro pedaço, e a gente adora uma tragédia, muitos interpretaram que se está faltando pedaço é que é o fim mesmo de tudo. Só que o conceito filosófico dos maias é que o universo funciona em ciclo. Termina-se uma era, começa-se outra. E eu me lembro que saiu até nas redes sociais entrevista com médiums, ou supostos médiums, falando que só o Brasil iria ficar a parte central, porque um grande tsunami em dezembro de 2012 ia acabar com o Nordeste todo, ia acabar com o litoral paulista, ia ficar Goiás, Brasília, olha que pena, Brasília. Por que vocês estão rindo? E eu me lembro que em março de 2012, ligou uma senhora para mim. Ela pediu desculpas, eu não a conhecia pessoalmente. Ela conseguiu o meu telefone na federação. Eu disse, não tem problema, pode falar. Ela disse, olha, você está sabendo, né, do 2012, do calendário maia? Eu disse, eu estou sabendo. E Marta, sua mentora, ela confirmou, ela disse alguma coisa, e ela muito nervosa no telefone. Eu disse, olha, ela não me disse nada não, e se vai acontecer alguma coisa é covardia dela. Mas ela não falou nada para mim a respeito disso, e eu não creio que vai acontecer nada, e passei 1h10. Ela chorava, ficava boa, eu soltava uma piada, ela ria. Mas Fred, olha, eu já estou alugando uma casa em Garanhuns, que é a parte alta lá de Pernambuco. Porque por eventualidade, se ela porventura disser alguma coisa, daqui a alguns meses na frente, você me avisa, eu disse, tá certo, eu lhe aviso.
Só que nos despedimos, ela estava ligando para o telefone fixo. E quando eu desliguei, o meu telefone fixo não tem bina. Não tinha bina, né? Hoje eu não tenho telefone fixo. Quando eu desliguei, disse, eita, e se Marta avisar, eu vou dizer ela como? Se não registrei o telefone da mulher. Obviamente que passamos 2012. Pessoas muito inteligentes caíram no conto da tragédia apocalíptica de 2012. Digo isto porque um grande amigo, curso superior, voltou dos Estados Unidos e estava procurando terras em Goiás. E ele era enfático, olha, vai acontecer. Está vindo um planeta aí, que uns chamam de Nibiru, outros chamam de Nibiru, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. Disse, meu amigo, a informação que nós temos é que está reencarnando, sobretudo a partir de 2000, espíritos de alta qualidade. E como é que Deus vai permitir que espíritos de alto porte, como Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Emanuel, Bezerra de Menezes, vai tudo reencarnar para morrer em 2012? Não faz sentido isso. E ele ficava olhando para mim assim, não, mas a coisa está muito... Não está, meu amigo. Porque se esta leva maravilhosa de almas está vindo à Terra em grande quantidade, e esta informação veio através de médiuns seguros desde a época de Kardec. No século XIX, os espíritos já diziam Lavater, Santo Agostinho, São Luís, todos dizendo, são chegados os tempos da grande transformação do nosso planeta em planeta melhor. Nenhum falou que a Terra ia ser destruída agora, não agora. Que espíritos estariam transformando o nosso planeta, almas mais avançadas, isso no século XIX. Depois Chico Xavier começou a receber as mesmas informações, Divaldo Franco e outros médios menos conhecidos, mas nem por isso menos sério, trazendo as mesmas indicações e as mesmas informações. Então por que essas grandes almas viriam, se era para acabar em 2012? Ou se é para acabar em 2020? Ou 2050, não faz sentido. Para eles virem, é sinal de que a civilização vai continuar, apesar de Donald Trump e de Yong, aquele outro baixinho lá da Coreia do Norte. Nós vamos continuar. E uma vez uma pessoa perguntou, mas se acontecer uma catástrofe nuclear e a Terra realmente perder a condição de vida, não tem problema. Deus tem outros mundos para a gente reencarnar. Pronto. Para que medo? Se acabar esse agora, a gente vai tudo para outro lugar. Ninguém morre. Já pensou que maravilha? Vai tudo junto reencarnar. Noutro planeta. Porque cada planeta é um laboratório que Deus nos concede para a nossa evolução. Então a gente tem que parar com esse apego às coisas materiais. Esse agarrado, ai meu Deus, e se acontecer, vai só o corpo. Nem o corpo morre. Quando o nosso amigo estava orando, falou sobre isso aí, que é o que a gente habitualmente fala, eu estava ali orando e comecei a meditar, me veio uma ideia interessante. Nem o corpo morre. Porque todas as células do nosso corpo físico se transformam em outros aparatos para o prosseguimento da vida. Há apenas transformação dos elementos que constituem o nosso ser. Então, no Zen de Avesta, no Bhagavad Gita, no livro tibetano dos mortos, na Bíblia Sagrada, no Alcorão, fala-se no processo de depuração da terra. Mas detendo-nos especificamente no que diz o Espiritismo sobre esses nossos dias de hoje, nós verificamos que o didático e extraordinário pedagogo Allan Kardec, não é interessante que o codificador do Espiritismo foi um educador? Por que não foi um engenheiro? Ou um arquiteto? Por que não foi um médico? Ou um advogado? Foi um educador. Vocês têm uma ideia disso? Já pararam para pensar? Porque a essência e a alma da natureza e do próprio ensinamento espírita é a educação dos seres. É esta a grande finalidade do processo de evolução. Reencarnar é passar por uma classe educacional. Desencarnar é sofrer uma prova, um tipo de prova de depuração. Ter doença é
simplesmente drenar energias enfermas que nós trazemos na consciência de culpa. Problemas de relacionamento é drenagem pedagógica para o amadurecimento nosso no aprendizado da tolerância, da indulgência e do respeito ao outro. Então Kardec era um pedagogo, e este homem, acostumado a um raciocínio didático, ele, ao receber a informação dos espíritos superiores, que a Terra era apenas um planeta localizado em um segundo degrau da evolução do sistema universal, que nós habitávamos e habitamos um dos mundos mais atrasados do universo. Eu não sei por que a gente tem o nariz tão arrebitado. Por que a gente tem uma vaidade tão extrema? Porque a gente está na rabeira ainda do estágio evolutivo universal. E quando os espíritos informaram Allan Kardec que a Terra nunca foi o centro da vida, nem o centro do universo, e depois a astrofísica veio confirmar que a nossa Via Láctea, que deve ter algo em torno de 250 a 350 bilhões de estrelas, não é, nem mesmo ela, uma das maiores galáxias do sistema universal conhecido, e que a Terra está localizada num dos braços espiralados da nossa galáxia. Vocês sabem que a Via Láctea é toda espiralada, tem vários braços, como se você jogasse vários produtos de lado. Ou quando você roda aquela coisa de festa, né, que sai aqueles braços. Pois bem, nós estamos na periferia da nossa galáxia. A gente está no subúrbio da Via Láctea. Não estamos nem na parte mais rica do nosso sistema. Estamos ali, quase saindo da Via Láctea. Se a gente morasse, se a Terra fosse mais para o centro, quase não haveria noite, tal a quantidade de estrelas que vai cada vez mais se tornando intensa à medida que nos aproximamos do núcleo ou do centro da Via Láctea. Então, até nisso, a gente está na parte mais pobre da nossa Via Láctea. Então Kardec foi fazendo uma análise interessante a respeito desta ideia de evolução apresentada pelos espíritos nobres. E quando ele foi analisando, ele, a fim didático, não levem ao pé da letra o que eu vou colocar aqui, porque foi a intenção de Allan Kardec. Ele catalogou que no processo de evolução tudo evolui no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Isso está no Livro dos Espíritos. Na época de Kardec, a visão da ciência era atomista. O átomo era a menor partícula do universo. Hoje já existem partículas detectadas subatômicas. Então, se fosse falar hoje no Livro dos Espíritos, seria do top quark ao arcanjo, que por sua vez já foi top quark, que deve ter algo menor ainda. Então, Allan Kardec, ao verificar que tudo evolui no universo, os seres e os mundos, recebendo informação dos espíritos, Kardec fez, a título didático, a existência de 5 estágios planetários de evolução. O primeiro, mundos primitivos, que são aqueles onde os seres apresentam maior semelhança com a vida animal, onde há a predominância do instinto sobre a razão. Vocês sabem que a Terra já foi um mundo primitivo. É onde acontecem as primeiras reencarnações do espírito humano. Quando o princípio espiritual é humanizado no laboratório do mundo invisível, ele começa as suas primeiras encarnações nos mundos primitivos, onde os corpos dos homens são muito parecidos com os grandes símios, os macacoides, aquele corpo peludo, o rosto patibular, projetado para a frente, lembrando os grandes símios, a tez e a fronte tombada para o chão, os braços longos se arrastando quase ao solo, a espinha curvada um tanto quanto para a frente, muito simbólico, porque quanto mais primitivo é um ser,
mais a força gravitacional exerce a sua influência sobre a criatura, sobre a configuração orgânica, o organismo que habita determinados mundos primitivos. Então, o homem das cavernas, por exemplo, é o nosso homem primitivo. Na linguagem científica, né? O homem de Neandertal, o homem Cro-Magnon, e vai por aí afora. É o homem primitivo, o homem das cavernas. Nós ainda temos resquícios, porque a evolução é lenta. A gente tem até alguns companheiros que ainda são resquícios no seu corpo do homem primitivo. Tony Ramos. Não porque ele é extinto, mas por causa do corpo peludo demais. Então é ainda fruto da questão evolutiva do nosso planeta. À medida que o tempo foi passando, o espírito que reencarnava naquele mundo primitivo, em direção à conquista da inteligência e da razão, ao mesmo tempo em que ele ia desenvolvendo a sua inteligência, o seu cérebro foi tornando-se mais complexo. O cérebro do homem primitivo era quase liso, porque ele não tinha um pensamento contínuo, ele tinha mais um comportamento instintivo. Logo, o cérebro do homem primitivo se assemelhava ao cérebro dos animais. À medida que a gente foi reencarnando, indo e vindo, começamos a entabular o raciocínio, até que, num determinado período da Terra, recebemos uma enxertia cósmica. Gostaram do nome? Enxertia cósmica. Olha que maravilha! O que é enxertia cósmica? Vocês sabem? O que seria uma enxertia cósmica? O nome é bem interessante. Quando você enxerta uma planta, você está fazendo o quê? Misturando as espécies, levando a espécie para um outro patamar, para o surgimento de uma nova espécie como a conjunção daquela experiência. A enxertia cósmica está no livro dos Espíritos, porque alguém pode dizer assim: Fred já está inventando história. Eu li o livro dos Espíritos de cabo a rabo, não encontrei enxertia cósmica. Não encontrou porque não soube ler, porque está lá. Quando os espíritos... Claro, mas eu quis pegar exatamente a espinha dorsal, o primeiro livro, o livro dos Espíritos, para mostrar que já estava lá. Não é a linguagem, a expressão é que é nova, né? A gente gosta de dar um charme, né? Enxertia cósmica, porque é manhã de domingo, né? Vocês querem ouvir uma novidade, então enxertia cósmica. Mas está lá a transmigração progressiva ou a solidariedade entre os mundos. Em Evolução em Dois Mundos, citado pelo nosso amigo do Espírito André Luiz, ele narra essa enxertia, assim como no livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca, falando sobre a história do nosso planeta na ótica espiritual, a presença dos nossos irmãos, a humanidade, que habitava um planeta que girava em torno da estrela Capella, na constelação do Cocheiro. Aconteceu lá o que está acontecendo com a gente aqui agora. Um dos mundos de Capella passou por um estágio de depuração para se tornar um mundo melhor. E os espíritos endurecidos, embora muito avançados de inteligência, foram retirados de lá para não perturbar aqueles que já mereciam viver num mundo melhor. E trazidos para a Terra. Por qual motivo? Olha, gente, também aprendemos com os espíritos que nós fazemos parte de um sistema. A Terra não é isolada. A nossa constelação é uma constelação que está ligada, se não me engano, a nossa é a constelação de Hércules, está ligada a outras constelações. Por isso que nós temos vinculações planetárias, por incrível que pareça. E aí, num desses mundos, houve uma intervenção do Cristo cósmico de lá, conversando com Jesus, e Jesus disse: olha, estou precisando, a Terra precisa dar um salto, deixar de ser mundo primitivo, e precisamos do reencarne na Terra de almas mais avançadas intelectualmente, com certo refino até mesmo filosófico, que possa marcar um novo tempo do planeta. E aí, Jesus aceitou receber os degredados, como Portugal fez com o Brasil, Capella fez conosco. Mandou aquela turma para cá. E aí, o nosso planeta deixou de ser primitivo quando os capelinos
reencarnaram aqui na Terra. Eles inauguraram vários novos troncos da nossa humanidade. A civilização egípcia, os hindus, o povo hebreu, a raça ariana, derivações para a Grécia, a Hélade. E esses seres mais evolvidos, mais desenvolvidos, trouxeram, claro, suas tendências infelizes, mas também trouxeram as suas conquistas maravilhosas do planeta em que habitavam. Foi por isso que eles trouxeram a arquitetura. E aí brotou as grandes pirâmides, os grandes palácios egípcios, os jardins suspensos, trouxeram a irrigação, os canais de irrigação, a terra deu um salto monumental, brotou os livros extraordinários do passado, o pensamento védico, a informação de energias diferentes, o magnetismo, a filosofia imortalista. Então, essa enxertia modificou também o próprio DNA do organismo físico dos habitantes da Terra. E por que a Terra deixou de ser mundo primitivo e passou a se denominar mundo de expiação e provas? Porque os espíritos que estavam reencarnando eram almas que tinham que expiar seu passado delituoso lá em Capela. E outros precisavam submeter-se a provas para merecer retornar ao seu mundo de origem. Vocês entenderam como aconteceu essa transformação? Então, os seres mais complexos precisam de cérebro também mais o quê? Complexo. Por isso que o organismo terrestre foi adaptado às mentes mais hábeis dos espíritos reencarnantes. E eles trouxeram uma perspectiva diferenciada, implementaram progresso, uma rapidez incrível. E foi quando nós havíamos atingido já a idade da razão ou do pensamento contínuo. Eram seres capazes de elaborar escritos, poemas. E eles deram um salto magnífico na Terra. A Terra, sendo o mundo de expiação e prova, o próximo degrau depois de primitivo. Por que expiação e prova? O que é expiar e o que é a prova? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Expiar tem a ver com débito, erros cometidos no passado, em que o espírito tem que se reajustar perante a própria consciência e reequilibrar a natureza onde ele aferiu, seja a natureza humana, o relacionamento, seja a natureza como um todo. Então, expiar tem a ver com débito. Prova tem a ver com teste de averiguação das conquistas que você já efetuou. Quando o professor dá aula, seja de qualquer matéria, ele passa vários dias ensinando. Mas chega o dia da prova, para ver se você aprendeu a matemática que ele deu, se você aprendeu o assunto de história, se você conquistou o conhecimento da ciência. Então ele faz uma prova para verificar aonde você adquiriu conhecimento. Há aqueles que passam na prova, há aqueles que não passam na prova. Então, quando você é testado na paciência, quase sempre é uma prova. Muitas vezes não tem nada a ver com vidas passadas. Meu Deus do céu, conviver com esse homem deve ser uma expiação. Estar com essa mulher deve ser, meu Deus do céu, um karma muito pesado. E às vezes é apenas uma averiguação daquilo que nós aprendemos no mundo dos espíritos. E aquilo que nós prometemos lá. Então, qual foi a sua maior deficiência? É a paciência. Lá em Pernambuco, a maioria das almas que reencarna lá é para paciência. Então, como é que você sabe se conquistou a paciência? Convivendo com a mala sem alça. Porque você vivendo com o anjo, é fácil ser paciente. Não é verdade? Já pensou? Você tem um problema de irritabilidade, de impaciência, então você vai nascer, vai ser filho
Diz Anélis. Ah, eu não vou saber nada. Aí é muito fácil. Agora vai ser filho de Fred, aí tá frito. Aí o teste vai ser forte. Então é a averiguação das nossas conquistas. Isso é a prova. Enquanto que a expiação tem mais a ver com o passado, a prova tem a ver com o nosso futuro. Vocês entenderam? A expiação tem muito a ver com o nosso passado. E a prova, que também tem a ver com o passado, claro. Se você está sob prova, é porque não passou no passado. Porém, a prova é muito mais uma averiguação das suas perspectivas de futuro. Porque a expiação você é até obrigado a expiar. A prova você passa ou não. Agora a expiação vai. E a expiação é aquela que é a ditadura. A prova é a democracia. A expiação você vai. Matou 15. Destruiu 16. Diz que a gente é trágico, né? Complicou a vida de 15 mais. Vai. E vai ter que ser assim. A democracia é o seguinte, você tem a prova, pode passar ou não. Pode cumprir ou não. Se não cumprir, vai ter que passar por ela de novo. Mas é democrático. Enquanto que o outro é quase sempre imposto. Feito isso, esse segundo degrau de evolução, vem o terceiro degrau. Depois a gente vai voltar para o nosso ambiente, que é expiação e prova. O segundo degrau é mundo regenerado, que a gente vai pincelar depois do nosso intervalo. Por fim, vem mundos felizes, onde o bem predomina, onde os seres são mais espiritualizados. E por fim, os mundos celestes, onde simplesmente é o bem e os seres são perfeitamente felizes. Entre mundo primitivo e mundos superiores ou celestiais, gente, tem uma infinidade de condição. Kardec botou 5 a título didático, mas não vamos acreditar que só existiriam esses 5 patamares. Na verdade, existem patamares de transição, patamares misturados. Agora, para entendermos, 5, para a gente compreender esse fenômeno que vai até o infinito. Voltando para a nossa experiência de mundo de expiação e prova, porque a gente não conhece nada dos mundos felizes e dos mundos celestiais, a não ser que são felizes e que são celestiais. O nosso mundo de expiação e prova é caracterizado ainda pela presença vigorosa do mal, ou daquilo que nós denominamos como mal, que são violências contra o equilíbrio da lei de Deus. Nesse mundo de expiação e provas, a grande maioria dos seres reencarnados ali apresenta um grande engessamento psicológico emocional, um grande envolvimento com a vida material. São seres que têm dificuldade de se sentir espíritos. E a sua vida é uma vida eminentemente de ordem material. Não apenas quando estão na Terra, mas quando estão desencarnados também. Vocês sabiam disso? Quando a gente está desencarnado, a nossa vida também é extremamente material. Porque o que são os mundos espirituais em torno da Terra, os mais próximos do nosso planeta, senão mundos fluídicos, mais sutis do que o nosso, mas uma forma de matéria. Fluido é uma forma de vida material. Por isto, que quanto mais próximo do nosso planeta é uma esfera espiritual, tem características semelhantes à Terra, o que é uma bondade de Deus, viu? Porque imagina, a gente já não sabe morrer. Nós somos mal educados, moralmente. Aí a gente não quer morrer porque morre de medo. Não sabe o que é que vai encontrar depois. A consciência explodindo de culpa na agonia da morte. Hoje eu vim trágico, não vi não? Um desespero terrível. Aí você morreu. Quando você abre os olhos no mundo espiritual, se você visse tudo diferente, com elementos que você não conhecia, ia morrer de novo. Mas Deus é tão bom que a gente abre os olhos e pode, feliz de quem o faz, abre os olhos no hospital do mundo espiritual, numa cama limpa, com lençóis, travesseiro, tudo que a gente conhece.
aquelas pessoas passando para lá e para cá silenciosas, aquele ambiente gostoso, isso depois do umbral, claro, né? Aquele ambiente gostoso, agradável, você vê elementos, cadeiras ao lado da sua cama, livro, o evangelho do lado. Tem gente que nem sabe de morrer, eu disse, meu Deus do céu, por onde eu vim trazer, para vocês terem uma ideia como isso é verdade, que como muitos não sabem nem que desencarnaram, lá em Recife acontece de tudo. Um conhecido meu, ele, muito homem simples, semi-analfabeto, presidente do Centro Espírita, um coração de ouro. E ele presidia, à época, o Centro Espírita na região do Ibura, que é um bairro muito popular de Recife. E começou a frequentar aquele Centro Espírita que ele dirigia, um empresário lá da capital pernambucana. Um empresário que não queria frequentar Centro Espírita muito, assim, bem frequentado, porque ele era um homem de negócio muito conhecido, aquela coisa de não querer que as pessoas vissem e tal. E ele foi uma primeira vez, por indicação, a esse centro, bem simples e humilde. E não é que ele se afeiçoou ao presidente da casa, ele chamava o presidente da casa de meu pai. Porque aquele homem bonachão, aquele sorriso gostoso, aquele homem simples, que não queria saber se ele era empresário, o que é que ele era, não. E aquele empresário não faltava à reunião. Até que um dia, a filha do presidente da casa ligou desesperada para o empresário. Disse, seu fulano, meu pai teve um infarto, eu acho que foi infarto. O que é que eu faço? Ele está aqui inconsciente, o que é que eu faço? Eu vou levar ele para a UPA. Ele disse, não, chame um táxi, vá para o Hospital Português. Mas ele não tem plano de saúde, não tem problema, eu vou pagar tudo. Pegue um táxi, eu estou indo para lá agora, para o Hospital Português. Eu vou pagar tudo que o seu pai precisar. Leve o meu pai para lá. E leve para a área dos particulares. Imagina, que amor desse empresário, né? Ela não teve dúvida, chamou um táxi, foi para lá. Chegaram no mesmo tempo e o homem foi levado para a UTI. Inconsciente. E aí quem conta é o próprio presidente. Ele disse que acordou às 2h da manhã na UTI particular do Hospital Português. Ele disse que olhou, nunca tinha entrado no lugar daquele. Acostumado à UPA, hospital público, aquela coisa limpa, que só perde para banheiro de shopping. Um bocado de fio, aquele sonzinho, pim, e aquele silêncio. Aí ele disse, desencarnei. E começou a sentir aliviado, porque ele morria de medo de acordar no umbral, como a maioria dos espíritas tem medo. Aí ele disse, ai meu Deus, fui amparado. Se emocionou muito. E aí olhava, começou a observar assim com aquele cuidado. De vez em quando passava uma pessoa jovem, o médico, todo de branco. Ele disse, é como dizia André Luiz. Para aumentar a certeza dele, para ampliar a certeza, passou uma enfermeira muito jovem, muito bonita, olhou para ele, deu um sorriso, piscou o olho. Ele disse, meu Deus, como aqui a fraternidade impera. Ela nem me conhece. E aí ele adormeceu, sentiu o sono, ele foi sentindo o sono e disse, olha, o sono que André Luiz narra, eu preciso descansar mais. Aí ele se entregou ao sono. Quando ele acordou, já mais ou menos por volta das 7h30, veio um médico muito jovem, de barba preta, tranquilo, disse, como é que vai, seu fulano? Ele disse, olha, estou me sentindo muito bem. Ele disse, que ótimo. Aí ele perguntou, quando é que eu vou receber visitas? Ele disse, daqui a pouco, 8h, está liberado para o senhor receber suas visitas. Ele agradeceu, o médico foi atender outras pessoas, e ele se preparou para rever a mãe, o pai, os avós e os amigos que tinham partido antes dele. Estava ansioso, tanto que alterou um pouquinho o batimento cardíaco. Então, quando foi 8h10, quem entrou? O filho dele mais novo, que ainda estava na terra. Quando o filho entrou, disse, painho, tá melhor? Ele disse, meu filho, você morreu também?
Aí o filho disse, não pai, eu não morri não. Ah, você está desdobrado. Eu disse, não pai, eu estou desdobrado não. Mas e o que é que você está fazendo aqui? Aqui na UTI, estou visitando o senhor. E onde é que eu estou? O senhor está na UTI do Hospital Português, na Agamenon Magalhães, em Recife. Aí ele deu uma frustração. Bateu uma frustração no pobre. Nunca ele desejou tanto ter morrido como naquele dia. Ele disse, ai meu Deus, vou ter que passar tudo de novo. Então, nós temos uma dificuldade muito grande para encarar a desencarnação. Por isso, a misericórdia divina permite que os nossos primeiros instantes após a morte sejam muito semelhantes à nossa vida na Terra. É uma maneira de apaziguar o choque e ir nos acostumando à vida do Espírito. Até mesmo quem é muito avançado espiritualmente passa um pouco por essa experiência da transição e depois parte para a sua esfera espiritual, já mais acostumado com a ideia da desencarnação e, portanto, mais preparado para o que vai encontrar adiante. Se a gente abre os olhos e vê coisas que nós não temos nenhuma referência na Terra, ficaríamos profundamente perturbados. Porque já imaginaram, se eu abrisse os olhos e visse, por exemplo, a cor chamada Drut? Vocês sabem o que é cor Drut? Também não sei não, inventei agora. Que é para mostrar a vocês que quando não há referência, a gente fica voando. Então, as nossas referências pós-morte são dos elementos que nós temos na Terra. Porém, os Espíritos dizem que mesmo em cidade de transição como nosso lar, e nosso lar é uma cidade de transição, não é o mundo espiritual propriamente dito, no sentido que a gente quer se referir. É uma cidade de mudança. Então, nosso lar e outras cidades semelhantes, você tem tudo que tem na Terra e mais alguns elementos que na Terra não existem. Um deles, o aeróbus. Porque o próprio André Luiz diz, olha, por falta de terminologia adequada na Terra, vou chamar isso aqui de aeróbus. Ônibus que voa. Que na verdade não tem o formato que nós conhecemos, é um grande funicular. O que é um grande funicular? É semelhante a um grande funil gigantesco que tem várias antenas pegadas em lugar nenhum, porque está atrelado a correntes fluídicas que as pessoas não enxergam e que viaja em alta velocidade, sobretudo para atender os espíritos que ainda não aprenderam a se locomover com a ação da mente. Daí tem transporte público eficiente que funciona no mundo dos espíritos. Então, mesmo numa cidade tão perto da Terra, temos elementos que nós não dispomos aqui. Temos flores, crisântemos, rosas, margaridas, mas temos lá flores que nós não temos aqui. E as flores lá têm um poder que daqui não tem. Absorve a luz etérica durante o dia e à noite irradia essa luz, transformando os campos e os jardins em verdadeiros respingos de estrelas. Quando a gente vai chegando de avião numa cidade grande, você vê, parece um monte de estrelas jogado lá embaixo. Então é o que nós vemos em nosso lar, através dessas flores estelares. Eu assim batizei, porque lembra as estrelas. Não é porque eu estive lá visitando, não. É informação da turma. Então, tudo isso é para, voltando para o mundo de expiação e provas, não nos falta misericórdia. Nesse mundo de expiação e provas, o nosso apego à vida material estimula as paixões brutais. Como é difícil para a gente mudar. Como é difícil. Mudar não é fácil, também não é impossível. Porque a gente adora dar desculpas para não mudar. Por exemplo, aí só Jesus na causa. Perdoar, não, só Jesus tem condição de perdoar. Não é verdade. Primeiro, que Jesus é o educador mais sábio que a Terra conheceu. E qual é o educador que vai dar o ensinamento fora da capacidade cognitiva do seu aluno? Se fizer isso, não é educador, nem é professor. Ele tem que dar de acordo com a capacidade de absorção.
Se Jesus trouxe o Evangelho para o ser humano na Terra há 2000 anos atrás, é porque ele sabia que nós tínhamos condições de vivenciar esta mensagem ao longo do tempo. E mais, o Evangelho não é um corpo de virtudes para anjos, é um corpo de virtudes para o ser humano. Nós não chegamos na metade da evolução do que é um ser humano. Daqui a milênios é que nós vamos atingir o ápice que um ser humano pode alcançar. Depois, quando atingirmos o ápice, entraremos no reino angelical. Agora imagine quanto nos falta para concluir isto. Então, toda boa nova é plena de ensinamentos próprios para a nossa absorção. Se não vivemos, é porque não empreendemos a vontade férrea e a determinação de mudar o nosso padrão de vida. Quanto mais passamos séculos engessados em comportamentos equivocados, mais difícil é mudar. Aquilo que nós temos mais dificuldade de mudar em nós é o que está mais enraizado. O dente de leite é fácil de arrancar. Por quê? Quem sabe? Não tem raiz. É algo muito superficial. Agora, o dente de uma pessoa de 60 anos, 50 anos, haja raiz. Lembra a mandioca. Por isso que, o odontólogo tem que fazer uma força tremenda, porque está enraizado. A mesma coisa é a nossa condição moral. Quanto mais enraizado um defeito em nós, mais a gente diz, mas eu não consigo. E quanto mais a gente diz que não consegue, não consegue. Porque a gente é o que pensa. Se você está mandando a informação de que você não é capaz de superar aquela circunstância, não será. Absolutamente não será. O maior adversário nosso somos nós. Não é o obsessor, não é o vizinho problemático, não é o presidente do centro espírita que atrapalha a vida da gente, não é outro médico que compete com a gente, não é o familiar difícil, não é o filho que é o cão chupando manga, nada disso. O maior adversário de cada um de nós somos nós. O que está aprofundado em nós. E aquilo que eu consigo mudar mais fácil é o que não teve tempo de se enraizar. Ou então, é aquilo que eu coloquei como foco e vou conseguir. Se você não tem foco, até na vida cotidiana, você não consegue. Tem gente que está atirando para tudo que é lugar. Concurso disso, concurso daquele outro, faz teste, entrega o currículo não sei aonde, e corre para um lado e corre para o outro, quer fazer tal curso, quer fazer psicologia, física, engenharia, quero ser músico, professor do Estado. O que é que você quer da vida, finalmente? Porque atirando para todo lado, não vai ter foco. E não tendo foco, não tem uma energia direcionada para a conquista. Vai fazer um exame, vai fazer um teste, aí já vai dizer, não, eu acho que não passo não. Pronto. Não vá, tem lugar para outro logo. Agora, se vai, mesmo que não tenha se preparado adequadamente, fixe o pensamento que você pode conseguir. Não estou dizendo com isso que vai, porque se não estudou também não tem milagre. Mas é um bom começo você dizer para você mesmo. Agora, ao invés de focar, a gente prefere o quê? Dar asas a uma das doenças do mundo atual. Eu vou dizer aqui porque eu sei que nenhum de vocês tem esse problema. Ansiedade. O ansioso, ele não tem foco e ele fica antevendo e esperando a queda. Sofre por antecipação. Dissipa suas energias mentais, o ansioso. E ele, portanto, dessa maneira, ele atinge o sistema nervoso central, provocando com isto também quadros de distonia. E aí aquelas pessoas que suam a mão, suam os pés, a boca seca, bate o nervosismo, sabe até do assunto, mas na hora da prova dá um branco. Vocês conhecem alguém assim? Pois é um fenômeno que está relacionado com as nossas opções existenciais.
A ausência de foco é muito característica em habitantes de planetas como este, de expiação e provas. Porque são almas menos maduras, são espíritos imaturos, em estado de infância espiritual. É muito comum a gente ver pessoas assim: eu queria tanto encontrar uma pessoa que me ame. A gente ansiar ser amado. Isso é uma característica da infância afetiva. A alma que deseja ser amada está demonstrando que é imaturo espiritualmente. Porque à medida que a criatura torna-se mais madura, ela começa a ter menos necessidade de se sentir amado e mais ampla vontade de amar. Até porque sabe que há uma lei íncita no universo. O que você joga no universo e na vida retornará. Então, o espírito mais amadurecido deseja amar. Ser amado será consequência do que a criatura irradia. Eu não conheço ninguém que seja carinhoso, afetuoso, amigo, amoroso, que não tenha carinho, amor de muitas outras pessoas. Isso não quer dizer que não tenha decepção, pode ter. Faz parte de um planeta como o nosso. Mas quem diz eu não quero mais amar porque me decepcionei, é egoísta. É puro egoísmo. Deixar de amar porque alguém não compreendeu o seu amor é porque você estava condicionando o seu amor a receber de volta. O exercício nosso é para um dia alcançarmos o amor incondicional. O mais próximo disso são as mães, mas não em absoluto. Quantas vezes a gente não escuta a mãe decepcionada com o filho, jovem, que se envolve com o que não deve, que responde a ela gravemente, que a trata mal, e ela diz assim: olha que coisa, quantas noites passei acordado quando esse triste estava com febre, olha o que eu recebo em troca. Já não é incondicional o amor, já impôs condição para o amor. Então, é o nosso estágio atual. Isso é característico de um planeta como a Terra, onde ainda vivemos, no momento de hoje, as oscilações entre querer amar e odiar, desejar perdoar e guardar mágoa. Somos nós, nos movimentos religiosos múltiplos. Paulo de Tarso bem definiu, certa feita, quando ele disse assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero mais fazer, esse eu ainda faço. É a nossa cara, não é não? Eu quero fazer o bem, aí brigo que só, machuco outra pessoa, detrato, falo mal, reclamo, irradio até coisa ruim. Não desejo o mal dele não. Deus tarda, mas não falha. Deseja o mal sim. Não quer fazer o trabalho sujo, mas transfere para Deus. Tenho fé em Deus que aquele triste vai pagar. Mas não quer fazer mal. Deixa que Deus faz. A justiça de Deus tarda, mas não falha. E a gente diz ainda com a boquinha troncha assim, cheia de ironia. Não é? Então, isto é reflexo do que não conseguimos superar em nós na atualidade. Ainda faz parte dessa combustão interior e desse tormento que nós carregamos. O mundo de expiação e provas não é apenas um lugar circunscrito. É, na verdade, uma expressão que há em nós, porque só habita mundos como este almas que são vinculadas a uma expiação interna e a uma necessidade de provas interiores. Ninguém nasceu no lugar errado, no planeta errado, no estado errado, na família errada. Nascemos na família certa, no lugar certo, no momento certo e no planeta adequado. Cada um tem os familiares que construiu com a sua realidade interior, seja de natureza positiva, seja de natureza problemática. Os espíritos que reencarnam numa mesma família, em geral, são almas que se conhecem desde outras vidas, acontecendo, embora raramente,
que almas estranhas ao grupo reencarnem ali. É por isso que às vezes você encontra uma família com uma certa homogeneidade, mas no meio tem aquela figura que é rebelde, que é totalmente deslocado, que chama de ovelha afrodescendente. Para ser politicamente correto. É aquele que destoa do grupo que está inserido. Posto dessa maneira, a gente começa a avaliar. Então quer dizer que meu irmão que eu tenho dificuldade de relacionamento é um adversário do passado? Sim, adversários reencarnam junto da gente. Mas isto não é a regra. A regra é que espíritos que se querem bem, embora com defeitos, reencarnem juntos. Pode antigo desafeto reencarnar? Pode. Com certeza. Porém, a regra são almas que vêm evoluindo juntos. Outro detalhe importante. Por que é então que a gente não lembra desse passado? Nós, os espíritos da expiação e da prova. Por que é que a gente não lembra de nossas vidas anteriores? Não seria melhor que Deus permitisse a nossa lembrança? Porque aí eu iria ver o mal que eu fiz a fulano. E aí eu vou ter cuidado para não fazer de novo, ou até corrigir o mal que eu fiz. Não, gente. A gente não tem estrutura para isso. Imagine a cena que eu vou narrar agora. Do esquecimento do passado. Uma jovem mãe, com o seu bebezinho, recém-nascido. 2h da manhã, e o bebê ardendo em febre. Sua filha, coisa mais linda do mundo. E ela chorando, orando a Deus: Senhor, salve a minha filha. Faça passar esta febre, já dei o medicamento e não passa. E aí abraça em lágrima, balançando, a criança não sabe ela, que está ninando a antiga amante do seu marido. O antigo amante. Imagina se soubesse. Aproveitava a febre e... O esquecimento do passado tem o objetivo da reconciliação. Porque no corpo pequenino de uma criança, desperta em nós a ternura e a doçura própria. É por isso que a gente fala feito abestalhado com criança. O dia de papai, o menino fica olhando assim como: meu Deus do céu. Quando é uma alma madura, então, ele fica olhando dizendo: meu Deus do céu, onde eu vim parar? Não é? Mas isso é aquela ternura que desperta em nós o corpinho frágil. Imagina se a criança já nascesse velha, ou com o corpo desenvolvido. A gente não ia ter a mesma preocupação, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. E é este zelo e este cuidado que faz com que a gente supere, pelo menos em parte, os problemas do ontem. Embora depois que cresce, começa a colocar as unhas de fora. E a certa animosidade pelo relacionamento de outrora pode brotar. Mas aí já existe também algo da vinculação afetiva, o amor que foi construído. E mesmo com as chispas, mesmo com as rusgas, mesmo com os desentendimentos, há o amor, há o sentimento. Porque ele foi construído, ele foi vivenciado de alguma forma. Então este momento é de tempestade. A enorme quantidade de pessoas hoje vitimados por doenças não está no gibi. Num congresso em Frankfurt há 5 anos atrás, 6 anos atrás, um congresso que teve como tema principal: por que é que o ser humano adoecia tanto? Olha que tema lindo, né? Por que é que as pessoas estavam tão doentes? 300 psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, estudiosos do comportamento humano, sociólogos. Ali estavam, muitos deles apresentando teses, apresentando hipóteses, apresentando grupos de trabalho, apresentando teorias fantásticas para tentar compreender por que é que, a despeito do avanço da nossa ciência, que dilatou o tempo de vida do homem na Terra, que produziu mais conforto material, as pessoas estão tão doentes. E a última palestrante era a estrela do congresso,
a grande cientista, a doutora Hannah Wolff. E quando anunciaram a doutora Hannah Wolff, seus colegas de academia já haviam apresentado os seus mirabolantes assuntos com palavras difíceis, com temas profundos, analisando desde a passagem de Sigmund Freud, passando por Gustav Jung, o behaviorismo, a psicologia transpessoal também se apresentou naquele momento, as 4 forças da psicologia atual, a psicanálise, todos aprofundaram os estudos, aquilo mais para saber sobre o inconsciente humano. E aí aparece a doutora Hannah Wolff para encerrar o congresso. Ela sobe à tribuna e todos estavam nessa expectativa, os olhos vidrados, para ouvir o que a grande cientista iria falar. E ela então causa uma surpresa imensa. Ela olha fixamente para o auditório formado por cientistas e faz uma pergunta. Meus amigos, colegas, disse a doutora Hannah Wolff, por que Jesus nunca adoeceu? E os colegas fizeram exatamente essa cara de paisagem suíça que vocês fizeram agora. Ficaram todos olhando para ela assim assustados, como quem diz, espera aí, como é que a doutora Hannah Wolff começa uma palestra num congresso científico trazendo um personagem bíblico religioso? Mas ela percebeu que causou impacto e era esse o objetivo dela. Ela repetiu a indagação. Por que meus amigos? Disse ela, eu fiz uma pesquisa nos evangelhos canônicos, nos evangélicos apócrifos, fiz uma pesquisa nos textos judaicos mais antigos e não há qualquer referência que o ser humano Jesus de Nazaré tenha adoecido. E ela tratando Jesus como ser humano, não é como ser o governador espiritual da terra, a alma evoluída, não. Ela estava enfocando Jesus, criatura humana, porque ela, Hannah Wolff, não é religiosa. E ela disse, eu observei que nem mesmo quando ele era criança tem qualquer informação de Jesus doente, com catapora, com sarampo, coqueluche. Porque há 2000 anos atrás, imagina, a Palestina, com os atrasos característicos da época, as crianças adoeciam e muitas morriam rapidamente. Imagina 2000 anos atrás. E Jesus não tem nenhuma citação dele doente. Aí ela vai transcorrendo a sua palestra em cima de novas indagações. Ela dizendo assim, não teria sido a saúde apresentada pelo homem de Nazaré devido à maneira como ele pensava? Não teria sido a maneira dele se comportar na vida, o seu sentimento de solidariedade, a forma como ele tratava com ternura as pessoas mais necessitadas? Não seria pela forma como ele falava a razão da sua saúde integral? Os estudos, disse Hannah Wolff, da biologia, da medicina atual, comprova, a genética comprova que o nosso sistema imunológico tem uma relação direta com a nossa maneira de viver, de pensar e de sentir. Já está provado pela ciência que quando as pessoas nutrem mágoa, ressentimento, frustração, essas são candidatas a adoecerem com bursite, reumatismo, artrite reumatoide, artritismo, lúpus, as chamadas doenças autoimunes. Agora, fibromialgia. Nome bonito. Tem gente que diz assim, tem até orgulho de dizer, o que é que tu tens? Fibromialgia. Porque tem gente que é elite até na doença, né? Antes era dor no corpo, hoje é fibromialgia. Pois bem, então a ciência já comprova. A ciência já comprova, por exemplo, que uma pessoa com sentimentos irascível é candidata a desenvolver tumorações, cistos, afecções no organismo. O sistema imunológico ele é deprimido pelos pensamentos negativos. A ciência também já comprovou em Harvard, no Tennessee, em universidades europeias como a de Madrid, Barcelona, já comprovou que os sentimentos positivos, os sentimentos nobres, a pessoa que cultiva solidariedade,
ela produz mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Dificilmente quem é solidário tem problema de anemia. Uma pessoa que tem compaixão, olha o que é que ela produz no sistema imunológico. Mais linfócitos T e imunoglobulina A. 2 poderosos elementos na defesa do nosso organismo. A pessoa que tem compaixão. Eis porque a Madre Teresa de Calcutá viveu tanto tempo. E mesmo de trabalhar. Porque o espírito é mais vigoroso do que a decadência da matéria. Ontem eu citava o exemplo do Divaldo Franco, que me impressiona particularmente. 90 anos de idade, vivendo de aeroporto, indo para os lugares mais díspares. Agora com problema de nervo ciático, fazendo palestra sentado. Mas fez a abertura do Congresso da Bahia, no outro dia viajou para o Congresso do Rio Grande do Sul. A alma impregna o sistema imunológico daquilo que ela vibra. Por isso que a gente começa a compreender por que tem gente que todo dia dói uma coisa. Tem gente todo dia. Um dia está com enxaqueca. Cefaleia. No outro dia, a coluna está arrebentada. No outro dia, o fígado. No outro dia, está com a coceira. Quando nada acontece, a unha crava. Por que será que tem pessoas tão predispostas a um quadro de dor? Isso não é por acaso, gente. Nem é descaso de Deus. Isto é a ausência da ciência da vida que o espírito ainda não conquistou. Geralmente, quando você conversa com essas pessoas, ela tem uma tendência de falar de coisas ruins ou de se queixar de alguma coisa da vida. Tem gente que se você encontrar com ela 5 vezes no mesmo dia, ela se queixa da mesma coisa 5 vezes. Parece que ele encontrou pela primeira vez ali. E tem outros que não são, repete não. Você encontra 5 vezes, ela acha sempre uma coisa para se queixar. Mas se queixa. A queixa é uma energia. A pessoa que vive falando, gente, a voz, o que é a voz? O que é a palavra da gente? É o pensamento materializado em som. O que você escreve é o pensamento materializado na escrita. Então é uma energia. Quando eu falo, eu estou expressando o que eu sou, vibratoriamente. Então, se eu vou acumulando todo esse processo de pensamento ruim, eu vou me responsabilizar sobre isto. Porque esta energia que eu estou lançando, antes de atingir outras pessoas, esta energia atinge quem? A própria pessoa. Vocês entendem muito bem que eu sei de aura. O que é aura? O campo energético em volta de nós. Esse campo é feito de quê? Energia. Essa energia veio de onde? Pensamento, sentimento, palavra, atitudes e desejos. A nossa aura é feita de pensamento, palavra, atitude, desejo. Qual foi o outro que eu disse? Sentimento. Essa aura significa que ela é a nossa fotografia. Os espíritos, quando percebem a aura de alguém, conseguem definir algo daquela pessoa. É por isto que os espíritos levianos, perturbados, nossos irmãos, tanto quanto nós, com certo nível de infelicidade, eles, ao observar o campo de energia da pessoa, sentir a vibração, eles sabem se aquela pessoa é uma porta aberta para ele ou é um obstáculo à defesa contra a presença deles. A aura, portanto, é uma opção que nós criamos. É o nosso cartão de visita. É o nosso cartão postal. Só que a aura não é um cartão engessado. Ela é um processo dinâmico. A nossa aura pode mudar. Em 1 segundo ela pode mudar. Você está bem, de repente chega uma notícia, você tem um baque. Olha, fulano acabou de ser atropelado agora. Meu Deus do céu, pronto. A aura já muda.
Porque o seu sentimento modificou. O seu pensamento modificou-se. Bateu um desespero, aquele suposto equilíbrio desapareceu. E aí a energia já alterou. Sentimentos bons têm natureza vibratória acelerada. Quanto mais as partículas vibratórias são velozes, o que é a aura? Ela é expansiva, dando uma sensação de leveza a quem respira e se movimenta dentro dela. A nossa aura é um bolsão onde a gente se movimenta, é um universo particular, onde você respira, vive, se movimenta, sente-se bem ou mal. Então a aura de sentimentos positivos, ela é irradiante, porque as suas partículas vibram tão rapidamente que vai se assemelhando cada vez mais à velocidade da luz, passando a velocidade da luz, e é brilhante. É por isto que uma pessoa boa, generosa, ela tem sempre uma sensação de leveza, porque ela respira uma atmosfera psíquica de leveza. O atormentado, vamos ao oposto. Uma pessoa cheia de mágoa, raiva, ressentimento, frustração, ódio. As partículas energéticas que compõem o seu campo energético são partículas de vibração pesada, porque lentas. Quanto mais pesada e lenta for a partícula que nós emitimos, mais inclusive está submetido à força gravitacional da Terra, fazendo com que a pessoa entre em debacle e respire cada vez mais com dificuldades. Modifica o seu quadro respiratório. A pessoa começa a ficar irritadiço porque o sistema nervoso começa a ser bombardeado por aquela energia construída por nós mesmos. E a pessoa tem uma sensação de angústia, de mal-estar. A vida é sempre cinzenta, porque ele vai projetando as características das cores áuricas que compõem o seu universo pessoal. Então é uma escolha que nós efetuamos pela forma de viver, pela maneira como pensamos, como sentimos, como nos portamos diante da vida. Vejam que a responsabilidade é só nossa, não é de ninguém, porque a aura não é influenciada diretamente por espíritos, quem quer que seja. A aura é uma construção pessoal, só de cada um de nós. Quando a pessoa morre, vamos falar um pouquinho da morte. A gente só está falando mais disso, mas é chamada morte do corpo. Quando a pessoa desencarna, por que é que espíritos ficam presos aqui na Terra? Na crosta. Vamos para a festa de rua? Alguém se lembra das festas de ruas tradicionais de antigamente? Eita, que maravilha, né? São Sebastião, São Francisco, Santo Antônio. Hã? Eu não lembro não, que eu era pequenininho. Então o que é que acontece na festa de rua? Passa aquelas crianças com balão de festa, as chamadas bexigas. Umas bexigas são preenchidas com oxigênio. E outras com hidrogênio, não é isso? Não é hidrogênio? Qual é o outro? Gás hélio. Desculpa, gás hélio, hidrogênio não, gás hélio. É H também. Gás hélio. O que é que acontece? Quando a bexiga é oxigênio, que a criança solta, a bexiga faz o quê? Ela cai no chão. Quando é gás hélio, o que é que acontece quando você solta? Vai embora, você só vê, ó, a bexiga indo lá para cima. Você tem a sensação que ela vai para o espaço. Pois bem, vamos trazer agora as bexigas para a gente. Quando a gente desencarna, a alma apegada à vida material, o espírito comprometido com erros graves, a consciência de culpa, os comportamentos infelizes, constituem uma aura pesada formada por oxigênio, se a gente fosse uma bexiga. Aí esse espírito, quando sai do corpo, ó, cai na crosta. Quando é na crosta ainda é bom, quando desce mais é um perigo. A maioria está preparado para subir ou fica por aqui?
Daí termos uma humanidade desencarnada em grande proporção, fazendo uma pressão tremenda sobre os da Terra, buscando seus afins, querendo a mesma coisa que tinham quando estavam no corpo, uns sem saber que desencarnaram, outros já sabendo, mas quer, porque sente as mesmas necessidades. Quanto mais fica na crosta, mais as suas necessidades são humanas. Daí por quê? Avoluma-se essa angústia, pessoas não sabem, eu estava bem, mas me deu uma coisa, estou me sentindo um aperto, faz parte dessa pressão psíquica, de milhares e milhares de almas que estão ao redor dos seres humanos. Já o espírito enobrecido, ou a alma com mais créditos e valores morais, ao desencarnar, semelhante à bexiga com gás hélio, o que acontece? A força gravitacional do planeta não age sobre ele. Vai subindo, ascendendo, como os espíritas de Campina Grande. Vai embora, difícil é segurar. Vai em busca dos ambientes que vibram semelhante a ele. Não é Deus que vai escolher o nosso lugar na dimensão póstuma. Cada alma compra o seu lote com dinheiro das virtudes ou dos defeitos. São leis perfeitas que automatizam céu e inferno. Se eu carrego o inferno na minha consciência, é para esta dimensão consciencial que eu me projetarei para encontrar aquilo que é a minha realidade mental. Se eu trago a consciência relativamente tranquila, não é ainda o céu, mas é nosso lar. Então eu vou encontrar o ambiente que corresponde àquilo que eu vibro. E se for uma condição de céu mental, vou encontrar a tranquilidade necessária póstuma. Mas mesmo a justiça de Deus sendo perfeita, ela é regida pelo amor, pela misericórdia. E é aí que um tantinho de pouco assim que a gente faz de bem, serve tanto para a gente quando a gente desencarna. Basta um tantinho. Por isso que André Luiz colocou numa de suas mensagens: temos 365 dias no ano. Se você fizer um bem por dia, ao final de um ano, você tem 365 bens realizados naquele ano, na sua história de vida. Se você faz 2 bens por dia, você vai ter no final do ano o quê? 700 e alguma coisa. Eu não sou bom de matemática, eu sei que é mais ou menos isso. Não é? Pronto, ela está calculando ali para mim. Agora, claro, ele não disse isso, né, pra gente estar... Opa, eu fiz 3 bens hoje, então eu já tenho um bem sobrando para amanhã. Não é nesse sentido. Foi um estímulo para que a gente queira ter uma vida do bem. Agora imagine você vivendo para o bem, cotidianamente, apesar dos defeitos que nós carregamos. Então nós vamos produzir a construção de crédito pessoal. Por isso que os Espíritos dizem: cada lágrima que você enxuga na terra é uma estrela que ilumina os seus passos no infinito afora. Eu achei isso tão bonito que eu decorei. Cada lágrima que você enxuga na terra é uma estrela que se acende no infinito para os seus passos. Imagine você enxugando muitas lágrimas, você acendendo esperança no coração dos outros, não produzindo mal para alguém, não produzindo negativo para as pessoas, construindo um pensamento da humanidade, edificando a regeneração em si próprio, que a gente vai ver depois do intervalo o que é o mundo de regeneração. Daqui a 5 minutinhos a gente está dando intervalo. Então, ao sentir e a pensar esta realidade, a gente começa a ver que o mundo de expiação e provas é este mundo de aflição mesmo. E nós fomos avisados. Não temos que estranhar nada, porque se a gente lê a Bíblia, se nós lermos o Apocalipse, nós somos informados dessas tormentas que estamos vivendo agora. A gente é personagem bíblico, gente. Vocês sabiam disso? Nós somos um personagem bíblico, a gente está na história da Bíblia. Estamos vivendo um período apocalíptico, que para informação começou
agora. Ainda tem um bom tempo pela frente de desafios muito mais de natureza moral e emocional do que de questões físicas, porque fisicamente o nosso mundo está caminhando para melhor. Estamos vencendo certas enfermidades. Já é o final do mundo de expiação e provas. Vejam que anteriormente a gente encontrava mais crianças teratológicas. O que é criança teratológica? Deformidades físicas. A gente encontrava mais aquelas situações consideradas monstruosas, corpos disformes, enfermidades graves de mutilação. Hoje é mais raro você encontrar isso. Foi substituído esses corpos teratológicos. A lepra, que tinha em quase todo o planeta, hoje a lepra está praticamente erradicada da Terra. Só alguns países ainda possuem essa enfermidade, demonstrando que em breve nenhum espírito vai precisar de lepra ou de corpo disforme para reencarnar e expiar suas provas e suas dores. Foi substituído tudo isso pela depressão. Olha que até o sofrimento nosso está se utilizando, está deixando de ser no corpo para ser essencialmente na alma. Hoje você não encontra muita gente com paralisia, com lepra, com isso, com aquilo. Não. Principalmente nas sociedades mais maduras, economicamente, socialmente falando. Mas você encontra o quê? Em qualquer lugar, na Suíça, no Brasil, no Paraguai, você encontra o deprimido, você encontra o medroso, você encontra a pessoa frágil emocionalmente, a pessoa infeliz. Porque hoje a expiação é sutil, é cada vez mais no campo psicológico, no campo das emoções. Então estamos passando por um processo em que doenças vão desaparecer. O câncer, 65 a 68% dos cânceres hoje são curáveis, se detectados no início. E já há estudos que vão vencer certas enfermidades cancerígenas em breve. Isso é conquista do planeta que vai deixar de ser essa característica para termos uma característica diferenciada dentro em breve. Quando voltarmos, nós vamos começar a falar então das características do perfil do mundo regenerado. Mas eu vou trazer também uma notícia triste. Eu não presto. Então a gente vai ver que quem estiver reencarnado no mundo regenerado, principalmente no início da regeneração, pode voltar a reencarnar em expiação e provas. Essa é a notícia mais complicadinha, mas vai ser positiva. Daqui a 20 minutos nós retornamos. Antes de mais nada, por gentileza, preciso fazer meu merchandising. Então nós temos aí à frente os nossos livros, A Outra Vez em que Morri, que é a história de uma reencarnação minha no século XVI, e Presença de Jesus, do Espírito Marta, que nos ditou o livro, que é ótimo, com preparação do Evangelho no lar, você levar no dia a dia, botar na bolsa, maravilhoso. E ainda alguns DVDs com palestra. Quem desejar estará nos auxiliando nas atividades que nós temos em Pernambuco. Voltamos já, muita paz.